E agora nós vamos de entrevista. Vamos falar sobre oficinas culturais que abrem cadastro para a realização de atividades nos municípios no interior, no litoral e região metropolitana do estado de São Paulo. Essa é uma iniciativa do Programa de Formação para o Interior das Oficinas Culturais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado de São Paulo. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Marlon Rossiti Florian, que ele é coordenador do programa Oficinas Culturais de Formação para o Interior. Bom dia, Marlon, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado. Bom dia. Marlon, eu queria que você iniciasse explicando o que é esse programa Oficinas Culturais. Isso é uma capacitação? Ela é para quem trabalha nessa área ou vai chegar ali no público final? Não, ela atende vários públicos, né? As oficinas, só para contextualizar um pouquinho, Oficinas Culturais é um programa do governo do estado, da Secretaria de Economia, de Cultura e Economia Criativa, e ela tem mais ou menos 6 braços de atuação, 3 na capital, 3 no interior. Esse programa de formação no interior, a gente realiza atividades, normalmente atividades curtas, em todos os municípios que se cadastram com a gente. Uhum. Então, desde 2017, a gente faz parceria direta com as áreas de cultura dos municípios do interior paulista. Essa manifestação de interesse que a gente está abrindo de hoje até 30 de março é a forma como a cidade adere ao programa. Então, a gente faz oficinas em todas as linguagens artísticas, teatro, dança, circo, artes plásticas, sobre temas ligados à cultura e também sobre gestão cultural e economia criativa. A ideia do programa, mais do que ser um programa de profissionalização, os objetivos dele são propor um encontro, uma sensibilização, uma experiência com as linguagens artísticas. E, enfim, ele estimula a criatividade, a experimentação, é um contato com essas linguagens, para se conhecer essas linguagens. Então, tem muita gente que fez oficinas de teatro em algum momento que virou ator profissional, mas muitos, tendo ali a sua experiência, viraram grandes público de teatro. É uma experiência que faz diferença na vida das pessoas. Ela tem essa missão de aproximar e fazer as pessoas terem contato com as diversas linguagens artísticas. Então, para ficar bem claro... Desculpa. Oi? Não, só para ficar bem claro, porque eu li no primeiro item gestão cultural com atividades. Então, gestão para pessoas ligadas à Secretaria de Cultura nos municípios, né? Mas o trabalho envolve, como você disse, circo, comunicação, novas mídias, hip hop, dança, fotografia. Então, assim, quem quer participar ligado à secretaria ou o público final, como é que ele faz e o que ele vai participar? Isso que eu queria entender. Tá. Esse chamamento que a gente está abrindo agora, a manifestação de interesse, é para as prefeituras. Então, no caso, para as prefeituras do interior, litoral e região metropolitana. Para todo o estado, com exceção da capital, porque a capital tem unidades físicas do programa. Então, a gente trabalha junto com os municípios e tem atividades abertas para o público das regiões. Mas, no momento, esse chamamento é para que o gestor municipal... Então, tem cidades que têm uma secretaria de cultura, tem cidades que têm fundação municipal de cultura, tem cidade que tem departamento, tem cidade que a gente atende muitas cidades pequenas, tem cidade a partir de 700 habitantes que a gente já trabalha. E aí, nesse caso, a gestão pode definir uma pessoa para fazer essa interlocução com a gente. Então, a gente sempre pede, quando a pessoa da prefeitura vai fazer esse cadastro, dá umas informações básicas do município, e aí indica um responsável técnico, que é a pessoa com quem a gente vai poder depois ligar e entender melhor, através dessa relação com os municípios, que a gente fica sabendo as demandas regionais, que tem uma variação grande de procura de atividades, e também que a gente faz depois a divulgação, quer dizer, eles fazem chegar aos públicos das cidades o que a gente já programou. E esse ano, além dele poder receber e fazer parte de uma rede que vai oferecer atividades culturais para a população, a gente está abrindo agora a gente sempre fez, mas tem um eixo esse ano que a gente está dando uma ênfase maior, que é o de formação para os gestores. Então, além das atividades para a população, a gente vai ter agora atividades exclusivas para quem trabalha nessa área, que são atividades de atualização, de temas ligados ao dia a dia profissional. Também é um momento oportuno, porque teve muitas cidades em que houve mudança da equipe de gestão cultural, e a gente percebeu
tem um potencial muito grande de troca, de formação de redes, atividades feitas com gestores. A gente, no começo, ela era feita apenas presencialmente. O ano passado, a gente teve que se reinventar. Com a pandemia, a gente começou a fazer as atividades online, e esse ano é meio que um ano de transição. Por enquanto, a gente vai começar online, e depois volta para o... Quando houver condições, voltar a fazer atividades presenciais nas cidades. Mas, por enquanto, a gente imagina que o online vai ficar também. E essa programação voltada para os gestores, a gente viu que tem uma potência grande de amplificar o trabalho feito nas regiões, além da programação cultural em si para o público. Por exemplo, ano passado, a gente teve a liberação da verba da Lei Aldir Blanc, né? E muitos municípios estavam sem saber como proceder, enfim, é uma burocracia bem complexa, e a gente fez algumas formações para municípios. E além da parte de a gente ter feito essa formação técnica com pesquisadores que tinham experiência na área, a gente conseguiu reunir numa mesma sala gestores da região de Araçatuba, do Vale do Ribeira, do Vale do Paraíba, do Centro do Estado. E a troca e a rede que se formou a partir disso foi fundamental. Para muitas cidades fez bastante diferença para eles conseguirem acessar os recursos para depois conseguir atender o público dos artistas das cidades. E então a gente esse ano começa um pouco com essa aposta também de rede, de troca, mais do que a capacitação, são espaços que têm uma potência grande de formação de rede de troca entre experiências de várias cidades. E depois a gente continuou com essa programação, fazendo aí, conforme os pedidos que vão chegando, a gente elabora a programação para tentar atender. Então, sobre a Lei Rouanet, a gente chegou a fazer cerca de 10 oficinas, a gente está fazendo mais algumas agora que vão abrir inscrições a semana que vem. E então é um programa bem amplo de atuação. E todas as cidades estão convidadas a participar. Basta ter um responsável técnico, uma pessoa para ser responsável por esse programa, para conversar com a gente, para ajudar a divulgar, para ajudar a conversar sobre essa programação que vai ser feita. E aí a gente está dentro do programa. Então, mas o primeiro passo para aderir formalmente é esse formulário online, que são só algumas informações básicas sobre a cidade, sobre o trabalho desenvolvido na área cultural na cidade. E aí depois a gente entra em contato em função de agendar essas programações. Ô Marlon, pelo que então a gente entendeu, vocês estão abertos, esse é o momento de oportunidades na qual o município procuram vocês, cadastram para vocês fazerem uma parceria. Esses cursos que chegarão até os municípios, são cursos que verão a realidade local ou é um curso padronizado para todos os municípios? Não é. A gente não tem... uma das diferenças do nosso programa é que a gente trabalha em função do que os gestores trazem para a gente de demanda. Então, conforme o que a gente vai ter de demanda, a gente procura as pessoas que possam dar essa formação. Então, como eu falei, quando a gente fez o da Aldir Blanc, por exemplo, que já era uma programação fechada para os gestores, a gente conversou com alguns parceiros entendendo as dificuldades que eles estavam tendo. A gente conversou com 3 profissionais que são pesquisadores e já têm experiência de gestão, eles fizeram um programa. E a partir do acompanhamento dessas atividades, a gente acabou vendo quais os temas que precisavam de uma nova formação. Fizemos uma série de formações, sempre na tentativa de atender nesse caso, era uma necessidade mesmo concreta e urgente dos gestores. E é também uma grande parceria, né, Marla? É uma grande oportunidade também para os municípios aí estarem se reciclando na área cultural. Como você mesmo disse, com a pandemia, o setor cultural foi um dos setores que mais ficaram prejudicados, né? Isso é uma grande expectativa. Você já tem mais ou menos uma estatística? Quantos municípios vocês já têm mais ou menos em mente que aderirão e procurarão vocês para esse tipo de trabalho? Espera ter pelo menos em torno de 300, né? Ano passado, que a gente teve, com toda essa mudança, teve um período que acabou ficando sem programação, né? Até a gente conseguir migrar de um formato para outro, mas a gente atendeu público de 290 cidades de São Paulo, e por ser online a gente acabou atingindo também outros estados, teve gente de Portugal participando, mas o nosso foco é o interior, mais de 90% dos participantes são do interior.
Muito bem. Eu estou aqui no site, olha, oficina, você me corrija se eu estiver errado, mas é oficinasculturais.org.br. Então, até o dia 15 de março, as prefeituras que tiverem interesse podem ir lá, preenchem um cadastrozinho e aí podem entrar em contato com a Secretaria de Estado de Cultura para poder fazer essas, digamos, capacitações, né? Tem aqui a questão da gestão cultural e todo... Mas vamos dar um exemplo prático, Marlon. Por exemplo, cidade americana, eles colocam aqui e falam, olha, a gente gosta aqui de skate. Aí vocês vão fazer aí uma interlocução para que tenha as capacitações e, de acordo com a necessidade, eles possam fazer, desenvolver essas culturas. Eu falei skate, mas skate é mais ligado ao esporte, né? Vamos pegar aqui, sei lá, dança, fotografia, enfim. Dá um exemplo prático aí pra gente. Então, tá. Eu vou falar um pouco de como vai funcionar nesse começo de ano, que a gente está planejando ser só online. Então, é um pouco assim, o município de Americana vai se inscrever e assim que a gente fechar o período das inscrições, a gente vai entrando em contato com esses municípios para entender, para conhecer, para estreitar o contato com esse gestor. A gente vai pegar com eles quais são as demandas que eles têm. Algumas, a gente sabe que todo mês, praticamente, a gente faz alguma atividade em certas áreas, como fotografia é muito solicitado, teatro é muito solicitado, dança. E hoje a gente está... esse ano passado, a gente deixou de fazer aquela parceria com cada município em si, passou a fazer essa online. Então, a gente vai, a partir da escuta deles, fazer essa programação. Aí a gente vai ter uma programação que ela a gente chama de estadual, que é uma que todo mundo pode participar, mas a gente faz essa comunicação via os gestores que estão inscritos com a gente, para que eles possam convidar a população. Aí a ideia, na região de Americana, a gente vai ver o que mais está tendo de solicitação e de pedido e vai fazer uma série de programação que só eles que vão divulgar para a região deles. Embora nesse formato online a gente acabe fazendo ela e acompanhando tudo, mas o gestor que vai fazer essa parte de passar a demanda e depois também comunicar ao público para eles participarem. Então tem essas duas, aí tem essas que eu já comentei, que é específica para os gestores somente, e a gente tem uma outra que a gente também costuma fazer. Por exemplo, às vezes a cidade americana tem um festival literário, por exemplo. Então, ela pedindo com antecedência, a gente tendo possibilidade, a gente pode mandar, por exemplo, uma atividade com um escritor, alguma coisa para contribuir com uma ação local. E outra coisa que acontece muitas vezes são algumas atividades um pouquinho mais não de iniciação. Por exemplo, às vezes você tem na região alguns grupos de teatro que estão interessados em que já tem um trabalho e eles estão querendo fazer aprender, conversar com o diretor ou aprender uma técnica de máscaras, por exemplo, que é algo mais específico. A gente pode dar uma formação para atender essa necessidade específica da pessoa. Então, a gente tem algumas gerais, que a gente já sabe que sempre tem procura, e a gente procura também atender essas necessidades bem específicas dos públicos e dos gestores das cidades. E, ô Marlon, me conta uma coisa, por que esses cursos direcionados são para regiões aí fora da capital de São Paulo e não na Grande São Paulo? Eles são na Grande São Paulo também, é interior, litoral e região metropolitana. E qual o número de... Opa, desculpa. Não, só a capital que a gente não tem mais. Por exemplo, agora nessa versão online a gente acaba atendendo também pessoas da capital. Não tem por que deixar de atender se for possível. Sim, hoje o online facilitou bastante a vida das pessoas. Como você mesmo disse durante a entrevista, aqui a expectativa é de são 300 municípios que façam essa parceria com vocês. E alunos também, qual que é a expectativa de alunos em cima dos municípios? A gente tem, então, uma das apostas nossas é que, assim, através desse contato com o gestor, a gente vai entendendo os perfis regionais de cada público. Mas, por exemplo, ano passado, a gente fez cerca de 370 atividades, né? Aí, uma parte delas também que a gente faz são... essa que eu estou comentando mais um pouco de oficinas, de vários encontros, elas são normalmente plataformas como o Zoom. E a gente tem também algumas que são no canal do YouTube, a gente faz algumas... videopalestras, algumas atividades curtas sobre vários temas, que a pessoa interessada ela pode acessar a qualquer momento. É um formato que a gente testou também e tem dado um bom resultado. A gente, ano passado, teve mais ou menos
22 mil participantes em 370 atividades de 290 cidades do interior, de fora que a gente nem acaba nem contando. E a ideia é essa, a partir do que apareceu de demanda, então ele é um programa muito dinâmico, porque as necessidades vão mudando, a gente também esse ano fez muita atividade para refletir sobre o momento que nós estamos passando. Então, algumas das atividades eram voltadas a artistas, mas discutindo o que fazer durante a pandemia. E sempre tem essa ligação com artes, mas é um programa aberto. Acho que esse é o grande diferencial dele. Ele não tem uma proposta fechada. Ele busca atender o público do interior, do estado todo, através da demanda apresentada. Então, a partir do que a gente ouve, é um exercício de escuta que a gente tenta responder de acordo com o que a gente consegue, com as nossas possibilidades. Mas muito legal. Tem dado resultados muito, muito satisfatórios. Eu queria entender também, porque assim, você é da Secretaria de Estado da Cultura e vocês têm essa conexão ou com a Secretaria do município ou com o departamento. Como é que eles agem na prática? Porque, vamos supor, vamos realizar uma atividade de teatro, né? Principalmente visando, assim, digamos, o segundo semestre, quando a gente vai começar a voltar, esperamos atividades presenciais com mais força. E aí, isso pode ser feito junto com escolas, em alguns espaços físicos? Como é que isso se dá na prática? Pode sim. E até só para pontuar, o programa é da Secretaria de Estado da Cultura, mas ele é gerenciado pela Poiesis, que é uma OS que tem um contrato de gestão com a Secretaria. Certo. E, então, só para citar que daí a gente da Poiesis que faz a execução, né, a partir da política e do direcionamento da Secretaria. Então, por exemplo, no caso de atividades físicas, uma atividade de teatro, pode ser em escola, porque assim, a realidade dos nossos municípios, elas são muito diversas. E não só em função do tamanho, mas, por exemplo, a gente tem um município de 700 habitantes. Nesse município, é difícil você ter algo que surja além de uma atividade muito básica, e mesmo assim, às vezes, você não consegue ter um público muito grande. Então, acontece, a gente tem, por exemplo, muito programa com professores, junto com escolas, que aí você consegue fazer uma atividade que atenda mais pessoas, e às vezes pode ser para os próprios educadores, que depois, a partir desse conteúdo, eles multiplicam no seu trabalho do dia a dia. Eles têm a oportunidade de aprender novas técnicas ou rever determinados projetos que existem na escola. E tem cidades de 1 milhão de habitantes que tem um centro cultural, que já tem uma formação, um programa continuado de formação básica. Então, a gente, nesses lugares, consegue normalmente atender levando algo um pouco mais avançado, como uma cidade faz um trabalho continuado de dança, tem várias turmas. Então, a gente convida um coreógrafo conhecido, que tem um trabalho relevante na área, né, para conversar com esses alunos. Por exemplo, é um tipo de atividade de compartilhar processo, ver o que eles estão fazendo e comentar. Ou eles estão pensando em fazer alguma programação e querem técnicas de dança flamenca. A gente chama alguém especializado nisso para ir lá. E aí, nesse caso, a gente faz uma parceria com a cidade, quando é presencial. Normalmente, nós contratamos o profissional e o transporte a cidade recebe e acaba oferecendo uma hospedagem, alimentação. Mas tudo é negociável. Tem cidade que não tem condição. A gente não vai deixar de atender nenhuma cidade porque ela não consegue entrar com contrapartida. Mas a ideia é sempre conversar e contratar um profissional para ir na cidade. E a gente imagina que a partir de a gente vai mesclar esses dois formatos, porque algumas coisas não funcionam tão bem no online, e outras a gente viu que não só funcionam bem, como também consegue atender mais pessoas. Pois é um desafio muito grande. Até queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque, olha, todas as atividades que a gente vê aqui, ó, circo, comunicação, novas mídias, fotografia, dança, a maioria delas são presenciais, né? Como é que vocês estão suplantando esse desafio, né? De fazer, sei lá, uma peça teatral, um curso de fotografia, tem que ir para a rua, tem que a questão presencial, né? Como é que vocês estão direcionando agora tudo mais para o online? Vocês estão vislumbrando aí, talvez, para o segundo semestre, já dentro de um planejamento, algumas atividades presenciais? Sim, a ideia é a gente retomar atividades presenciais, mas no online a gente ficou surpreso, porque algumas áreas que parecem mais difíceis, você citou fotografia e dança, mas na fotografia tem tido os encontros em que eles ficam com enfim, tem a parte um pouco mais teórica do conteúdo que é abordado, uma troca de informações e uma proposição. Então, como na atividade online em geral, as nossas, a gente faz uma atividade de
muitas atividades elas podem atingir um público que já sabe fotografar, uns que não, e tem uma conversa e uma proposta de fazer uma saída fotográfica para fotografar alguma, por exemplo, patrimônio histórico ou algumas praças da cidade, enfim, algum tema que foi acordado entre todos. E nesse caso online acaba que, por exemplo, é feita essa conversa, cada um faz o seu e depois há uma troca com os professores, exibindo as imagens, um comentando o que o outro fez. Então, até na dança, em atividades que tem uma coisa mais física, a gente faz umas turmas menores e às vezes o professor consegue ver, as pessoas participam com a câmera aberta e vão fazendo os exercícios propostos, e o professor consegue dar um resultado em tempo real. Então, a gente percebeu que mesmo algumas atividades que parecem bem difíceis têm funcionado. Agora, é claro que quando houver condição sanitária, quando a gente tiver segurança, a gente volta a fazer presencial também. A ideia é só que a gente acabou, a gente não fazia nada online, né? Ano passado tivemos que migrar e agora a gente imagina que a gente está chegando no momento em que vai, esse ano, um ano híbrido, né? Nos dois formatos. É um grande desafio, mas eu já vi colegas, por exemplo, Lília, que fazem, por exemplo, a dança, bota o vídeo lá, bota outra pessoa à distância e vai dançar. Fazer o quê, né? Infelizmente, enquanto a pandemia está aí, a gente tem essas limitações, né? Mas o importante é, como o Marlon tem colocado, se planejar, né? Tem muita atividade, tem que fazer os planejamentos, e aí a expectativa é que para o segundo semestre a gente já comece, assim como é na área de turismo, né? A cultura enfrenta esse desafio grande, mas o Marlon está de parabéns. O Marlon, eu queria que você aproveitasse para falar de todas essas atividades aqui que vocês vão fazer. Se tem alguma, você já falou, mas se tem alguma que tem mais tido a receptividade dos municípios, circo, audiovisual, comunicação, novas mídias, história em quadrinhos, literatura, que é legal, né? Música, patrimônio. Música dá para fazer muita coisa também, né? Ainda que online. Todas essas áreas tem. Na área de literatura, a gente tem bastante oficina de... A gente tem também um programa que foi bem... dois exemplos que a gente fez, um ano passado, um agora mesmo em janeiro. Do ano passado foi um clube de leitura e que foi uma experiência incrível, porque a gente juntou... A gente fazia mais ou menos módulos mensais, a gente fez 5 edições durante o ano. Então, por exemplo, com um tema específico, ou sobre gênero, crônica, ou sobre um tema específico, teve um de literatura de escritores negros e de temática ligada ao assunto. E aí é muito interessante, porque cada um é proposto ler um trecho, depois as pessoas trocam as impressões e tem pessoas não só do estado inteiro, como algumas do Brasil. E essa troca de impressões, essa conversa, é uma atividade muito rica de percepção, de sensibilização com a literatura, e de troca de impressões e de ideias. E uma outra que a gente fez esse ano que foi bem interessante foi uma de percussão baiana. É uma dupla que eles têm esse toque. E aí eles abrem um número de vagas porque a música tem até dificuldade. Por exemplo, essas gravações que a gente vê, as pessoas têm que gravar cada um por vez. Então, não é uma coisa que dá para fazer todo mundo ao mesmo tempo, mas aí eles conseguem fazer e é acessível. Se você não tem tambor, você usa uma panela, uma mesa, mas é para aprender os toques. E aí as pessoas ouvem os outros tocando, vão corrigindo, vão aprendendo. Então, tem umas dinâmicas novas, surpreendentes, assim, que vão dando resultado. Mas é claro que quando a gente puder, a gente quer botar mesmo os artistas na estrada para ir para o interior, para trocar com as pessoas frente a frente. Agora, Marlon, eu estou aqui no site oficinasculturais.org.br, tem aqui a bandeirinha do governo do estado de São Paulo. Esse é um site voltado para os gestores públicos ou para a população também? Para os dois, para os gestores e para a população. Aí, entrando no interior, a gente tem também um outro site onde está a programação online para as pessoas saberem. A gente coloca também nas mídias sociais das oficinas. Mas o site é para todos. Aí dentro desse site vai ter um link para um hot site só com a programação que está com inscrições abertas. Tem aqui, interior, ciclo de cultura tradicional, festival literário, ciclo de gestão cultural. Então, quando eu entro no site aqui, por exemplo, eu tenho oficinas culturais, aí tem manifestação de interesse. Por exemplo, programa de qualificação em artes, aí tem, eu clico aqui, 25 de janeiro a 21/2. Isso aqui a gente está falando de outra coisa, né? São outras datas. O que a gente está passando é todo até o dia 15/3, é isso, 15 de março. É a manifestação de interesse. Uhum. Que é o município manifesta interesse na parceria aderindo a esse formulário online, né? Que é preenchendo e enviando para nós. Agora, só se puder falar
rapidamente, esses dois programas que você citou, porque a gente tem as oficinas culturais, é um programa que ela tem, vamos dizer, 6 braços. Certo. Então, na capital, ela tem 3 unidades físicas, né, que é mais conhecida é o Oswaldo de Andrade, no Bom Retiro, que é uma referência, que tem já 30 anos. E no interior, a gente tem esse programa que eu coordeno, que a gente está conversando aqui, mas a gente tem também o programa de qualificação em artes, que é um programa aí voltado para grupos do interior, que ele está com inscrições abertas também. Por exemplo, um grupo de teatro quer receber, se inscreve, aí ele recebe a visita de educadores durante o ano para ajudá-los a concretizar a proposta deles, a se profissionalizar, a dar um salto na proposta a partir da conversa com educadores mais experientes. E tem um terceiro braço que é o de esse, tem o Festival Literário do Interior, um festival de música, que é um núcleo que faz os eventos especiais. E tem esses ciclos de cultura tradicional, eles são alguns programas, são programas maiores, né, que são feitos para todo o estado. Esse de qualificação em artes aqui, olha, há inscrições abertas para grupos, eu acho que são de todos os municípios do estado de São Paulo, né? De 25 de janeiro até 21 de fevereiro, então já está acabando, tem aí menos de uma semana para se inscrever. Eu acho muito importante, Marlon, diga, porque é o seguinte, muitas regiões tem muita juventude que se interessa por arte, quer fazer um grupo de teatro e às vezes não tem condição e não tem por onde começar. Então, pelo que eu estou entendendo, você pega uma cidadezinha, vamos para onde eu conheço, vamos supor, Montemor, aqui na região de Campinas. Aí Claro. Eles têm uma capacitação, isso pode chegar, por exemplo, até por convênio com uma escola, e eles, no final dessa qualificação, daquele gestor público, eles podem montar, vamos supor, um grupo de teatro, ou qualquer coisa voltada à arte, com orientação, né? De uma forma mais barata, usando até uma sala de aula, mas com orientação, porque senão eles ficam lá e não sabem nem como fazer, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente não faz essa formação básica continuada, a gente faz atividades menores, formação no interior. Mas tem muitos casos, por exemplo, pessoas que conheceram o teatro através de uma oficina, depois fizeram uma segunda, às vezes a cidade também contrata um ator para fazer uma atividade, e aí você forma um grupo. Aí, se você já tem um grupo, que pode ser amador, não precisa ser um grupo profissional, você pode se inscrever na qualificação. E aí você ganha tanto que essa inscrição não é a cidade que faz, é cada grupo, ou coletivo de artistas, jovens. E aí ele recebe uma orientação específica porque ele está disposto a fazer. Dessa forma ele consegue se desenvolver uma proposta, e, enfim, ir se profissionalizando e fazendo projetos viáveis. Muito legal. Ô Marlon, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, o Marlon Rossiti Florian, que coordena o programa Oficinas Culturais. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade aqui de falar do programa. Obrigado. E a você de todo o estado de São Paulo, entra lá, olha, oficinasculturais.org.br, porque é todo um trabalho que tem sido feito e os municípios podem se inteirar, fazer essas capacitações, porque tem a Poiesis que gerencia. Então, assim, são recursos que estão sendo investidos e que devem ser utilizados pela população. Então, entra lá.